Fala aí, meu querido, minha querida. Deus abençoe a sua vida aí no nome do Senhor Jesus. Passando aqui para compartilhar mais uma experiência que eu tive com Deus agora há pouco ali, jogando lixo fora, o meu lixo fora, descartando o lixo, né? Como é que Deus fala com a gente começa a andar com Jesus, a gente começa a pregar o evangelho e tudo, meus queridos, tudo que você faz Deus fala, né? E às vezes a gente fala assim, mas Deus não fala com a gente, não fala isso porque muitas das vezes você não lê a Bíblia, você não está tendo um relacionamento com Deus verdadeiramente. Deus fala com a gente nas pequenas coisas, né? E Deus falou muito forte no meu coração, né? Jogando o lixo fora, descartando, né? Como é importante a gente descartar o lixo da nossa vida, né? Que é o pecado, né, meus queridos? O pecado, ele está em nós, né? E a gente precisa todo dia, meu querido, pegar o pecado e descartar ele. Se você não descartar o pecado, se você não descartar o lixo que vem, né, da sua alma, da sua vida, se você não descartar, se você deixar acumular, começa a dar aquele mau cheiro, e começa a dar bicho, né? Rato, barato, começa a virar um antro, né? Daí eu lembrei, né, daquele programa que passa, né? Acho que é no Discovery, no History, né? Eu não lembro. Que chama Acumuladores, vocês já viram já, né? Aquelas pessoas que têm compulsão em ficar guardando coisa, entulhando a coisa. Quantas pessoas aí, meus queridos, quantas coisas você fica entulhando na sua alma, entulhando dentro da sua casa, né? Chega uma hora que começa a dar bicho, começa a feder, você não tem espaço mais, a pessoa fica numa escravidão, fica num lamaçal de pecado, porque não coloca para fora, não descarta, não confessa, não pede o arrependimento de pecado. Olha a profundidade disso, meus queridos. Deus fala com a gente assim, em coisas simples. Por isso que a gente tem que estar, né, ligado aí com o Senhor, ligado aí, né, conectado com o Espírito Santo de Deus, meus queridos, né? Olha a importância, né? Começa a deixar teu lixo aí, o teu lixo do banheiro, da cozinha, da casa, do seu quarto aí, né? Pega e começa a deixar no canto da casa pra você ver o que vai acontecer. Vai começar a dar um monte de situação ruim, mau cheiro, bicho, né? Vai dar um monte de coisa, meus queridos. Aquilo começa a te fazer mal. O pecado é assim, se você não descartar ele toda manhã, né? Por isso que eu falo assim, de manhã a primeira coisa que eu faço é meditar na palavra de Deus, é orar a Deus, né? A gente precisa criar esse hábito de ter um relacionamento com Jesus, que automaticamente o Espírito Santo de Deus vai limpando a gente, né? A gente precisa confessar, meus queridos, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados de toda a injustiça. Jesus levou os nossos pecados na cruz. A gente precisa, meus queridos, toda manhã, né? Toda manhã. Por isso que a gente precisa lavar roupa, por isso que a gente precisa arrumar a casa, por isso que a gente precisa, né, descartar o lixo toda manhã. Porque se a gente não fizer isso, começa a acumular sujeira. O pecado, ele começa a acumular, daqui a pouco ele começa a ficar visível, né? Quantas pessoas você conhece aí, né, que tá com a vida toda destruída, arrebentada, você vê nitidamente na vida da pessoa, porque acumulou pecado. Quantas pessoas aí têm acumulado pecado dentro? E tem muitas pessoas que não quer descartar pecado, meus queridos, né? Tem gente que fica escondendo o pecado debaixo, né, da cama, tentando esconder o pecado. Uma hora ele vai aparecer, meus queridos. Ele vai florescer o pecado. Se você não confessar ele, se você não descartar ele, uma hora ele vai aparecer, né? E você fica se enganando a si mesmo. Quantas pessoas estão se enganando a si mesmo, né? As pessoas estão com entulho, começam a botar entulho na alma, entulho em todas as áreas, e não confessa, não coloca para fora, não descarta o pecado, né? Que fica essa reflexão para sua vida, meus queridos. Aprenda isso, né? Pecado todo mundo tem, a gente precisa descartar ele. O pecado, ele vem, a gente precisa descartar ele. Não é alimentar ele, não é guardar ele, não é entulhar ele na vida, não, meus queridos. Não é você chegar no pecado e abraçar ele, não, meus queridos. O pecado é para ser descartado, né? Deus abençoe a sua vida aí.
Em nome de Jesus. Valeu!